Essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava falando aos seus discípulos, orientando os seus discípulos. Foram 3 anos que ele estava ali discipulando, mentoreando esses discípulos, mas era o momento dele ir embora. E ele não escreveu vários livros de maneira alguma, mas tudo que ele falava tinha uma conotação muito forte, trazia um ensinamento muito forte, com tanta sabedoria e com tanta graça, que aquilo ficava, dentro da mente, do coração daquelas pessoas, e isso foi passado, tanto que João escreve. João conviveu com Jesus, João compartilhou, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, então ele traz esse relato. Então eu quero dizer para você que a tua vida, meu amado irmão, é este livro que será relatado por outros. As experiências que você está passando, talvez você não vai relatar num livro, mas ela vai ecoar no coração de outras pessoas, através da tua postura, do teu posicionamento em Cristo Jesus. E quando Jesus ele traz esse ensinamento, ele está trazendo um ensinamento, mas ele está falando, olha, isso vai passar para outras gerações, como algo que eu quero trazer ao coração da igreja, e chegou até nós hoje, nos nossos dias, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai conduzindo cada momento da nossa vida, e a verdadeira paz, ela é estabelecida por convicções firmes, e essas convicções firmes, têm que estar alicerçada, basada, fundamentada na palavra de Deus. E o verso que eu quero usar, é o verso de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 12, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso de número 12. Ele diz assim: eu sei em que tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha essa convicção firme, eu sei em quem tenho crido, e eu sou bem certo que Ele guardará o meu depósito até aquele dia. Ele estava escrevendo, orientando a igreja, através dessa carta que nós chamamos uma carta pastoral, dirigida a um pastor, que era Timóteo, que era um pupilo, que era alguém, um discípulo do apóstolo Paulo. De repente ele está escrevendo uma carta, ele está endereçando esta carta ao discípulo dele amado. E neste momento Deus está formando todo o Novo Testamento, através dessas cartas que Paulo estava ali escrevendo, orientando de uma maneira tremenda. E eu fico imaginando que quando ele escreve essa carta, que é uma carta de orientação, ele diz assim: olha, Timóteo, eu tenho certeza naquilo em que tenho crido, e eu quero que essa mesma certeza norteie o teu coração, possa dirigir a tua vida de uma maneira tão especial. Nós que somos pais, nós queremos orientar os nossos filhos, e a nossa vida, ela tem que falar muito mais alto do que as nossas palavras. Porque quando nós falamos através das nossas palavras, as nossas atitudes, elas vão falar de uma maneira muito clara. Então eu quero que isso seja presente nas nossas vidas, e o apóstolo Paulo, ele tinha isso: olha, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. Então pode vir as lutas, pode vir as adversidades, mas eu sei em quem tenho crido. Eu tenho convicções firmes que a minha paz, ela não está envolta numa circunstância, não. A minha paz, ela não depende de uma circunstância. E o apóstolo Paulo passou por várias situações, e várias situações em que as pessoas, ele foi levado a situações até de quase estar à morte, porque bateram nele, espancaram ele, jogaram ele fora ali da cidade para morrer, e de repente ele ressurge como uma fênix, como um pássaro mitológico. Ele ressurge das cinzas. Ele ressurge porque as convicções dele não eram convicções mitológicas, eram convicções firmes, estabelecidas no Senhor. E essas convicções firmes, meus amados irmãos, têm que estar no nosso coração. O apóstolo Isaías,
ele expressa isso quando ele diz lá em Isaías 49, no verso 14 e 16, ele diz assim: Sião está dizendo que já o Senhor o desamparou. Ele diz assim: o Senhor se esqueceu de mim. Aí ele responde: o Senhor, pode alguém esquecer tanto de um filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente diante de mim, perante mim. Então Isaías expressa esta indagação do povo, essa indagação ali de Sião, representando o povo de Deus, dizendo assim, ó, Deus desamparou, Deus se esqueceu, parece que no momento da adversidade, Deus deixou-me sozinho. Não, e ele vem e o próprio Deus responde: porventura uma mulher pode se esquecer do filho que ela gerou? Ainda que isso seja possível, como nós vemos muitas vezes em noticiários, como um dia desses atrás, né? A mãe teve o filho e jogou no lixo, e um cachorro encontrou e trouxe a criança. Ainda que haja esse ato absurdo, o Senhor diz: eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu tenho uma aliança, um pacto contigo, e eu não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu acho interessante porque eu vejo essas convicções firmes também, através dos relatos bíblicos, e os salmos, eles trazem muitos relatos de salmos que são escritos no meio do momento da angústia, no meio do momento da aflição, como o Salmo de número 18, no verso 6, quando o salmista diz assim: na angústia eu invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, na angústia, nesse momento de adversidade, meu irmão, clame ao Senhor. Nesse momento de adversidade, fale com o Senhor. Fale daquele momento que você está passando, abra o seu coração, expresse a Deus, a Ele, né, a sua confiança, como o salmista diz, ó, na angústia invoquei, clamei ao Senhor, e Ele desde o seu templo, Ele ouviu a minha voz. O profeta Abacuque disse lá no verso, do capítulo 3 de Abacuque, no verso 17 a 19, ele diz assim: portanto, ainda que a figueira não venha a florescer, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força. Amém? É a minha força. Então estas convicções, ela tem que estar firme no nosso coração, de que o Senhor está conosco, passa conosco pelo momento da aflição, passa conosco pelo vale da sombra da morte, passa conosco no momento em que aparentemente tudo está fora do controle. Ele se apresenta como aquele que tem o controle supremo sobre todas as coisas. Os discípulos, num dado momento, estavam dentro de um barco, e o vento açoitando aquele barco de um lado para o outro, e Jesus estava dormindo, deitado no barco, dormindo totalmente, aparentemente alheio àquela situação. E Pedro se levanta e diz assim: Senhor, será que o Senhor não se importa? Nós estamos aqui a perecer, quase a pique, o Senhor está aí dormindo, alheio à situação. E o Senhor se levanta, e o Senhor repreende o mar, os ventos, a fúria dos ventos, simbolizando as fúrias das circunstâncias adversas que vêm sobre as nossas vidas. E o que acontece? O comando do Senhor vem e aplaca as circunstâncias mais adversas. O que aconteceu? Parou o vento, e aí houve um momento de refrigério. Eles chegaram do outro lado, no objetivo proposto. Então eu tenho certeza que Deus, ele tem o controle e o comando sobre todas as coisas. O profeta Isaías, escrevendo ali ao povo,
ele traz uma palavra profética no capítulo 55 de Isaías, quando ele diz assim, que os pensamentos de Deus não são muitas vezes os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos, muitas vezes os caminhos do Senhor. Aí ele diz assim, porque o Senhor Deus diz isso, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, existem determinadas situações que a gente tem que parar, meu amado irmão, esperar e orientar a nossa vida, não mediante a circunstância a qual nós estamos passando, mas pedir ao Senhor que tenha o controle, o comando de todas as coisas, que nos conduza de uma maneira correta. Parai, esteja quieto e vendo o livramento que vem da parte de Deus. Parando e vendo este Deus que, em meio às circunstâncias mais adversas, ele estava indo, caminhando para o Gólgota, porque já estava proposto ali o caminho da cruz. Quando João capítulo 16, 33 está sendo relatado, ele diz isso, olha, eu tenho vos dito todas essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês irão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, olhando de uma ótica humana, ele estava indo para a cruz. Então, se na ótica humana, a vitória seria ele chegar na cruz e ele ser arrebatado daquele momento, mas de maneira nenhuma, ele assim o fez, porque ele foi até a cruz, ele diz assim, para este momento, eu fui separado. Ele tinha convicção do plano e do propósito de Deus, para com a vida dele, para morrer ali, em favor da minha vida e da sua vida. E eu fico imaginando que naquele momento, Jesus está falando àqueles amados irmãos e falando a nós hoje, aos nossos corações, que as dificuldades, as adversidades, elas não podem nortear a nossa vida, não podem dirigir os nossos passos, mas as convicções firmes que nós temos que ter no Senhor. Essas convicções têm que nortear as nossas vidas. A segunda coisa que eu vejo, que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. As promessas de Deus para com as nossas vidas. No livro de Números, a palavra de Deus diz assim, Números 23, 19, diz assim, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura ele diria, ele não faria, ou falaria e não confirmaria. O que Deus tinha falado, o que Deus tinha orientado, né? Isso no livro de Números, no capítulo 23, no verso 19, a história do povo de Israel já havia sido relatada, né, em vários momentos, e um momento tremendo é o momento da saída de Abraão, do meio da cidade onde ele tinha nascido, ali do local onde ele convivia. Era um local idólatra, era um local cheio de ídolos, que era Ur dos Caldeus, e Deus chega para ele e fala assim, saia da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra qual eu tenho te mostrado, e ali eu te farei uma grande nação, abençoarei grandemente, né? Então, isso está em Gênesis no capítulo 12, no verso 1 e 2, quando ele diz assim, de ti farei uma grande nação. E Abraão toma ali aquela ordem do Senhor, obedecendo ao Senhor, sai ali com a sua mulher, sai ali com seus empregados, com a sua riqueza, e vai rumo ao local que Deus tinha orientado que daria a ele como herança. Então ele começa a caminhar pela fé. Em primeiro lugar, Deus falou que faria dele uma grande nação, mas ele não tinha ainda um filho, ele não tinha uma descendência estabelecida, ele não poderia propagar, não poderia através dele, né, ter essa nação enorme. De repente Deus começa ali em Abraão a formar uma grande nação. Então essa promessa, né, as dificuldades não podem apagar as promessas de Deus em relação às nossas vidas.
Abraão é esse exemplo tremendo, ele é tido como o pai da fé, ele é tido como aquele homem que Deus usou de uma maneira tremenda, mas eu vejo que naquele momento, tudo era contrário. Ele recebe uma promessa, e Deus diz que vai fazer dele uma grande nação, e ele continua a sua caminhada. E num dado momento, em Gênesis, no capítulo 15, no verso de número 18, Gênesis 15, aliás, no verso de 1 a 5, disse Deus a Abraão. Deus chega e se relaciona com Abraão, e Deus fala com ele num momento tremendo. O que Deus está falando com você neste momento de aflição? Você tem que parar, você tem que ouvir o que Deus quer falar com você. Mas muitas vezes nós somos absorvidos pelas circunstâncias adversas. Muitas vezes nós não paramos para ouvir o que Deus quer falar conosco, porque tem muitas vozes ecoando, né? Eu gosto de orar muitas vezes ou muito cedo, ou acordo de madrugada e vou para a sala muitas vezes e oro, porque não é porque esse horário é o horário que Deus ouve, não. Deus ouve 3 da manhã, Deus ouve 10 da manhã, Deus ouve 2 horas da tarde, Deus ouve 18 horas, Deus não tem horário. Esse horário é meu, é teu, é humano, é tão limitado. Mas de madrugada eu gosto, porque assim, eu vou para a sala, e ali está tudo quieto, a gente não ouve o barulho de ninguém, nem do vizinho, né? Nem de carro passando, porque eu moro num prédio, o apartamento é atrás, então nem o barulho do carro na frente eu não ouço, e ali é tão gostoso ouvir, parar e deixar que as vozes externas não venham interferir. E quantas vezes Deus já falou muito claro no meu coração, naquele momento, ou no momento de manhã, quando eu estou ali meditando, para trazer uma palavra, para ser alimentado também. Deus fala de uma maneira tremenda. E aí em Gênesis capítulo 15, Abraão está passando por este momento de devocional, de momento onde ele está recebendo a orientação da parte de Deus, e Deus chega para ele e diz assim: Abraão, não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, o teu galardão será grande. E Abraão responde: a mim não me concedesse descendência? Isso foi a resposta de Abraão, porque no meio daquela situação Deus falou: vou te dar uma recompensa grande, e ele estava pensando na recompensa, na descendência, nos filhos, ele não tinha ainda. E aí Deus responde para ele assim, porque ele chega para Deus e fala: Deus, eu não tenho descendência, e eu só tenho aqui um servo, chama Eliezer, e talvez o Senhor quer me dar descendência através dele. Então ele já vem formulando tudo, né, para que Deus se adeque àquilo que ele está formulando. Só que Deus disse para ele: Abraão, eu quero te falar algo, mas eu não quero falar dentro desse local tão limitado que é a sua tenda. Sai para fora. Sai para fora que eu vou falar contigo. Mas eu quero falar de uma maneira muito mais ampla. Agora, olha para o céu. Começa a contar as estrelas, se assim você pode contá-las. E Abraão começou a contar. Só que, num dado momento, era um número incontável de estrelas. Nós estamos vivendo uma época em que a poluição ela tem impedido muitas vezes de nós vermos essas constelações de estrelas, que hoje nós poderíamos, né, ver com uma maneira muito clara. Nós estávamos ali na África, onde nós estávamos morando, na região que nós estávamos morando, não tinha muita poluição, então era um visual lindo de constelações tremendas, de estrelas, a gente vibrava com essa ação sobrenatural de Deus. E aí eu fico imaginando o céu límpido, naquele momento de Gênesis capítulo 15, quando Deus toma Abraão e o leva para fora e fala: Abraão, olha para o alto, eu vou te dar respostas, mas não olhando para baixo, não olhando para as circunstâncias que te cercam, olhe para o alto, porque é do alto que vai vir resposta. E ele olhou, começou a procurar, e Deus manda ele contar, e aí Deus fala para ele: assim será a tua posteridade. Deus não estava vendo a circunstância apenas, Deus estava vendo lá na frente. Deus estava vendo o êxodo, a saída de incontáveis israelitas que estariam saindo, indo rumo à terra prometida. Mas para que isso acontecesse,
Tudo tinha que ser começado num homem chamado Abraão. Talvez toda a história da ação sobrenatural na tua família, você fica pensando, ai Deus, você é este marco na tua casa. Você é este marco que tem realmente estabelecido, e as coisas vão estar acontecendo. Muitas vezes eu me frustro, muitas vezes, eu já falei isso, né? Porque as pessoas falam, ai, que bom, eu tinha um vô que era crente, um vô que era abençoado, um vô que era alguém de Deus. E eu falei, meu Deus, eu não tive esse vô. Mas Deus falou, você é o vô que está sendo formado para abençoar outros. Talvez você tenha essa história, esse referencial, mas não deixe que esse referencial se perca, meu amado irmão, diante das adversidades, porque as promessas de Deus para a sua vida, as promessas de Deus para a sua família, como foi ministrado nesta manhã, meu irmão, ela tem poder para se cumprir, porque Deus ordenou um cordeiro para cada família, o sacrifício de Cristo Jesus de uma forma individual para cada família. Então fique imaginando que naquele momento Abraão sai para fora, recebe essa orientação da parte de Deus, e aí em Gênesis no capítulo 15, no verso 18 diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão dizendo, a tua semente tenho dado essa terra. Depois disso, Deus estabelece e firma com Abraão um concerto. Um concerto fala de aliança, fala de pacto, fala de um compromisso que Deus estabeleceu nos céus com o homem aqui na terra. Então esse pacto tem o quê? Tem um peso maior, um peso do Deus que pactuou algo com o homem. E com Abraão foi dessa maneira. E de repente, Abraão tem um trajeto do Gênesis 15, 18 até Gênesis 21, quando Sara concebe ali a Isaac. Tem um período em que ele se perde, e eu não quero que você se perca, meu amado irmão. Eu não quero que Ismael venha com uma resposta, uma suposta resposta, e te desvie do propósito tremendo de Deus para a tua vida. Porque as circunstâncias não podem ofuscar o plano de Deus para com a tua vida. E aí Abraão está indo, e Deus tinha dado uma palavra, e de repente ele se perde por um momento, mas Deus o leva de novo a cumprir o seu propósito. Em Gênesis capítulo 21, no verso 1 e 2, diz assim, que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido, e Sara concebeu, e deu à luz um filho, no tempo determinado, que Deus falara. É no tempo determinado que a promessa de Deus se cumpre. É no tempo determinado, as circunstâncias vêm para tentar roubar e saquear. Quando nós ouvimos a palavra de manhã, foi algo tão profundo, falando como o diabo tem tentado roubar e saquear do homem, porque de repente, ele se viu perdido ali, porque ele foi expulso do seu lar, ele morava no Éden, ele estava ali como um ungido, um querubim ungido da parte de Deus, mas quando ele pecou, ele foi expulso do Éden, e Deus coloca lá em Gênesis, o homem para morar e lavrar dentro do Éden, e o diabo vem combater, meu amado irmão, e ele continua combatendo, mas ele é um derrotado, ele está derrotado em nome de Jesus. As circunstâncias não podem ofuscar o plano de Deus para com a sua vida, as circunstâncias não podem saquear aquilo que Deus tem determinado de uma maneira tremenda, as promessas de Deus para com a sua vida. É hora de combater, meu amado irmão, crendo, não sendo levado pelas circunstâncias, mas sendo aquele que é regido por um Deus, que comanda todas as circunstâncias. Ore, 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 coloque-se diante de Deus, e veja Deus mover os céus, de uma maneira tremenda, e diz a palavra de Deus, que Deus visitou a Sara, como Deus havia prometido, e diz a palavra de Deus, que Sara concebeu ali um filho, no tempo determinado, no tempo proposto por Deus. No tempo proposto por Deus, a promessa se cumpre.
no tempo proposto, meu amado irmão. E aí você vê a ação sobrenatural de Deus. E no final do livro de Gênesis, termina a história ali, quando José volta para pegar a sua família ali e trazê-los de volta, para trazê-los para o lugar onde estava ali o alimento, a provisão no Egito. Eram mais de 70 pessoas, já era um grupo já grande, só que de repente naquele local, daquele momento de José, até o momento de Moisés, lá em Êxodo capítulo 1 e 2, você vê o nascimento de Moisés, se passaram 450 anos. Então todo esse processo, para que a promessa de Deus pudesse dar sequência e se cumprir de uma maneira tremenda, até ser estabelecido numa nação, como foi no século passado, no ano de 1948, 14 de maio de 1948, o Estado de Israel é concebido e é aclamado, é proclamado pela ONU como um Estado estabelecido junto às outras nações. Uma pequena localidade, no meio de um deserto, no centro da terra, colocado de uma maneira qualquer? Não, por um Deus que tem um controle e o comando sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, um Deus que cuida de você, cuida das suas circunstâncias também, daquilo que você está passando. E a palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 2, no verso 24, depois desses 450 anos, após a entrada ali no Egito, com José trazendo seus irmãos, trazendo seu pai, ficaram 450 anos, e em Êxodo capítulo 2, no verso 24, diz que o povo agora está vivendo um momento de escravidão, se tornar escravos, porque o faraó que comandava na época de José tinha morrido, o que sucedeu ele também tinha morrido, e aí se levantou um faraó, que não conhecia essa história, o que tentou apagar essa história, que é a história de um judeu, de um israelita, que se torna o primeiro ministro do Egito. Tentaram apagar, só que de repente, lá em Êxodo capítulo 2, no verso 24, diz assim, que Deus ouviu o clamor daquele povo, e Deus ouviu, no meio das circunstâncias, as aflições daquele povo, e diz assim, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nós temos esse tempo geográfico, esse tempo que é medido por um tempo, que é horas, minutos, mas Deus não. Então Deus lembra e volta lá atrás, Deus tinha feito um concerto, e ainda em Deuteronômio capítulo 31, no verso 6 a 8, o Senhor diz de uma maneira tremenda, diz assim, sede fortes, sede corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem desamparará, não temas, nem te atemorizes. Então é essa palavra que Deus traz ao nosso coração hoje. As circunstâncias são adversas, como eram adversas no tempo de Moisés, no tempo de Josué, mas Deus dá uma palavra profética através da boca de Moisés, dizendo a Josué, seja forte, seja corajoso, em base à sua vida, nas promessas de Deus para com a sua vida, porque você vai entrar nessa terra, você vai receber essa terra qual o Senhor prometeu dar com juramento, Ele não te deixará, Ele não vai te desamparar. Então é gostoso quando nós temos essa certeza, essa convicção, de que as promessas de Deus são vivas para a nossa vida, porque quando nós tomamos posse das promessas de Deus, vem conosco, não somente as promessas de Deus, mas o Deus das promessas. O Deus das promessas está conosco.
E o Deus da promessa está conosco no momento da adversidade, dizendo: olha, eu não estou somente te dando as promessas, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Eu estou contigo, estou caminhando contigo neste momento de aflição. E aí, o que acontece lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 10, o Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, vem agora, eu vou te enviar. Aonde? A Faraó. Moisés disse a Deus: quem sou eu que vai tirar os filhos de Israel deste local? E Deus lhe disse: eu serei contigo. Então muitas vezes o que acontece, as circunstâncias mais adversas tentam ofuscar o brilho da ação sobrenatural de Deus, das promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas este Deus que prometeu, Ele está conosco, Ele está presente conosco, e Ele move as circunstâncias ao nosso redor, para cumprir os seus planos. E essas circunstâncias, lá em Hebreus no capítulo 11, 23, quando Deus move as circunstâncias, diz lá em Hebreus 11, 23 assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Deus estava começando ali um plano de resgate, um plano de redenção para o seu povo. E Deus estava começando e levantando um libertador, que estaria prefigurando a Cristo lá na frente, Moisés. E Moisés se levanta como este grande libertador, que vai e conduz o povo, rumo à terra prometida. Muitos milagres, a ação sobrenatural de Deus ocorre ali de uma maneira tremenda, mas antes disso, antes de Moisés ser esse grande homem, esse grande vulto que foi na história do povo de Deus, que foi na história bíblica, Deus levantou 2 mulheres, que até aquele momento eram mulheres desconhecidas, Sifrá e Poá, 2 parteiras, que foram incluídas dentro do relato bíblico, porque tomaram uma postura diante do Senhor. Então eu creio que Deus está movendo a tua vida em meio a essas circunstâncias, para que através da tua posição, do teu posicionamento, outras vidas possam ser abençoadas também, outras circunstâncias adversas possam receber da tua parte o consolo devido. E essas mulheres receberam da ordem de Faraó, todas as parteiras receberam uma ordem, que elas deveriam matar toda criança do sexo masculino. E foi muito claro, ele falou assim: toda a criança do sexo masculino, porque existe só 2 sexos, masculino e feminino. Deus mandou matar, Deus não, Ele mandou matar quem? O homem, porque dentre aqueles homens ali, certamente iria virar uma geração forte, uma geração de líderes, e é dessa maneira que o diabo tem tentado fazer, tentando matar nessa geração homens que com certeza serão um referencial de Deus, de liderança no seu lar, na sua casa. E Deus tem te levantado, meu amado irmão, como um homem de liderança na tua casa. Se posicione como um sacerdote de Deus. Se posicione como um homem que seja aquele que ore, que interceda, que seja orientado por Deus para corrigir também os seus filhos. Não repute só para a tua mulher, não, porque o diabo está tentando da mesma forma matar essa autoridade devida aos pais. Se associe a sua mulher e você vai ver coisas grandes ocorrendo, você e a sua mulher junto, nessa liderança do lar. Mas não se omita da sua posição, a qual Deus tem te colocado, porque da mesma forma o diabo tentou fazer isso, para que circunstâncias adversas viessem sobre aquele povo, mas em nome de Jesus, essa geração está sendo movida pela ação sobrenatural de Deus, e Deus está restaurando homens que não vão ser mortos, abortados do plano e do projeto de Deus, para a vida da família, em nome de Jesus.
O diabo vem matar, roubar e destruir, e tem feito isso através dessa junção de duas pessoas do mesmo sexo, porque duas pessoas do mesmo sexo não pode gerar outra pessoa. Isso não vem de Deus, e o diabo vem tentar roubar, matar e destruir, mas ele é um enganador, ele é mentiroso. Eu não sou homofóbico, eu estou falando da realidade bíblica, da palavra de Deus. Quero que você seja firme nas convicções bíblicas da palavra de Deus, e se quiser brigar, brigue com ele, fale com ele, porque eu quero que você entenda que as circunstâncias mais adversas tentam roubar, tentam abortar o que é de melhor de Deus para essa geração, mas todo engano, todo engodo vai cair por terra em nome de Jesus, porque as circunstâncias adversas não vão aniquilar as promessas de Deus para essa geração, através da sua vida, da sua família, da sua casa, das circunstâncias, por mais adversas que você esteja passando. Deus está treinando, moldando o teu coração de uma maneira tremenda, que se levante homens e mulheres de Deus, que ecoem pelos cantos e pelos valados, que orem, que interceda, como diz lá no livro de Eclesiastes, chorando pelos filhinhos que estão morrendo às ruas da cidade. O diabo tem tentado de todas as formas fazer isso, e ele fez isso no Êxodo, tentando matar lá a descendência daquele que seria o libertador, que era Moisés. E ele repetiu isso lá no começo do Novo Testamento, quando Jesus nasce, o rei se vê ameaçado, e ele tenta matar ali a descendência do Messias, que era Jesus. E de novo lá em Mateus, Marcos, Lucas, nos livros que mostra todo esse momento do nascimento de Jesus, principalmente Mateus e Lucas, fala deste momento, fala que o rei dá uma ordem, que toda criança do sexo masculino, de 2 anos para baixo, deveria ser morta. E da mesma forma, na nossa geração, o diabo tem tentado saquear as crianças, principalmente do sexo masculino, deturpando aquilo que Deus colocou de uma forma correta. Ele vem de uma maneira sagaz, através da televisão, através de novelas, seriados que trazem um conteúdo do inferno, meu amado irmão. É tempo de orarmos, é tempo de nos posicionarmos diante de Deus, para que as nossas crianças não sejam abortadas dos sonhos e dos planos de Deus para essa geração. E aí o que acontece? Deus, ele vem e de uma maneira tremenda salva, preserva ali o Messias, mas muitas crianças na época do Messias foram mortas, foram retiradas da possibilidade de vida naquele momento, porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Deus levantou aquelas 2 mulheres na época de Moisés para preservar Moisés. Deus enviou 2 pessoas comprometidas com ele, José e Maria, uma mulher de Deus, um homem de Deus, para cuidar do lar de Jesus, para cuidar de Jesus, para proteger Jesus. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus encontrou naquele homem, naquela mulher, um referencial de vida, para ser realmente uma bênção ali no lar. E diz a palavra de Deus que a luta veio, a adversidade veio, e aquelas mulheres lá em Êxodo, no capítulo 1, no verso 15 e 6, elas passam agora a ser mulheres dentro de uma família, elas geram filhos, porque a Bíblia diz isso lá em Êxodo 1, 15 e 16, diz assim: e disse, quando ajudares, o nome de uma era Sifrá e a outra Puá, e disse, quando ajudares o parto às hebreias, se for menino, filho, matai-o, mas se for filha,
então viva. Êxodo 17, 21, as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes também famílias. Então, quando fala Deus estabeleceu-lhes família, eu fico imaginando aquelas mulheres, o casamento daquelas mulheres, os filhos que aquelas mulheres geraram, filhos abençoados. Como eu creio, meu amado irmão, os nossos filhos como filhos abençoados são normais. Não vai pensar que ele é um ET, que você vai totalmente alienado. Não, vai dar trabalho, porque corrigir dá trabalho, orientar dá trabalho. Não pensa que você vai ter um pó de piripipi, tipo daquele do sítio Pica-Pau Amarelo, e ele vai ficar... Não, você vai ter que orientar, você vai ter que corrigir, você vai ter que chorar, vai ter que se colocar diante de Deus, vai ter que dizer, aqui está certo, isso aqui está errado, vai ter que ser firme, constante, na palavra, na orientação. Isso demanda tempo, mas é um tempo tão curto. É um tempo tão curto. Hoje ele é um bebê no colo, amanhã ele está maior que você. Ô pai, presta aí a chave do carro que eu quero ir em tal lugar. Já mudou, já não é mais aquele bebê que você vai fazer tico-tico. Não vai poder fazer mais tico-tico, porque ele não é mais bebê. Ela não é mais bebê, é uma menina que agora já está virando uma moça, uma mulher, né? É um menino que agora já está virando um rapaz, já está caminhando, e ele vai sair da sua casa, ela vai sair da sua casa, porque ela vai casar, ele vai casar, e vai deixar de ser o seu menininho lindo, porque ele vai virar um homem que tem que virar um homem de Deus, um homem dono, líder do lar, como uma mulher também de Deus, líder do lar. Isso é o ciclo da vida. Porque se seu bebê ficar com 20, 30 anos, você carregando ele no colo, está errado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, que Deus possa, nessa geração, fazer com que em meio às circunstâncias mais adversas, porque nós vivemos uma geração que as circunstâncias são cruéis, são adversas, mas nós temos um Deus que move as circunstâncias e move pessoas dentro dessas circunstâncias para cumprir o seu propósito, como levantou Sifrá e Puá em meio às circunstâncias mais adversas, para agir e cumprir o seu plano, o seu propósito. Comece a orar, comece a orar. Ai, eu não gosto aqui que a minha filha, meu filho ande com aquela pessoa. Traga para perto. Não afaste, traga para perto, junte, traz para junto de você. Lembra, meus filhos faziam trabalho de colégio, e hoje eles já são todos já grandes, adultos, casados, uma, né, o outro não. Mas o que acontecia? Vamos fazer em casa. Então a gente fazia lanche, fazia tudo. Por quê? Traz para perto. E é tão rápido que daqui a pouco você fala, meu Deus, ele já está grande. Passou, gente. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. As circunstâncias mais adversas não apagam as promessas de Deus para a sua vida. Deus cumpre o seu plano, o seu propósito, na sua vida, na vida da sua família. E o verdadeiro sentido da paz, ela está alicerçada em Cristo Jesus, está alicerçado nas suas promessas. E Deus, ele vai dirigir o seu plano através até de pessoas para cumpri-lo de uma maneira tremenda. Quero orar com você. Talvez você esteja passando por um momento de adversidade que você não está sabendo como lidar, um momento que foge ao teu controle. Eu quero que você ore. Eu quero que você diga a Deus, Deus, este momento que eu estou passando, coloca o nome deste momento, coloca o nome dessa situação, porque o diabo tem tentado roubar, saquear, e tem tentado colocar no teu coração uma insegurança tão grande. Essa insegurança não vem da parte de Deus. Essa insegurança está roubando a segurança suprema de que Deus tem um controle e o comando sobre todas as coisas. Porque os teus olhos são limitados. Eles podem ir até determinado lugar. Ele foca se você for alguém que tem um olhar
bom que atinja distâncias tão longas, talvez 3 metros, 2 metros, mas o olhar de Deus, é um olhar que vai além do que nós podemos pensar, imaginar. Aquilo que tem afligido o teu coração, em outras palavras, você está tentando olhar, comandar, segundo o teu querer, segundo aquilo que você acha, que você pensa, e você tem sofrido em tudo isso. É hora de você colocar diante de Deus e dizer: Deus, toma essa situação diante do teu altar. Isso não tem deixado eu dormir, Senhor, porque tem angustiado a minha alma. Mas não é isso que norteia a tua vida. Não é essa circunstância que norteia a tua vida. Mas é o Senhor que tem promessas tremendas para a sua vida. E eu quero orar com você. Se é com você que Deus está falando, talvez levante uma pessoa, não importa. Se é com você, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero me colocar juntamente com você nessa oração, orando e dizendo: Deus, comande por completo a minha vida, Senhor. Seja o verdadeiro sentido da minha paz, Senhor. Porque, Senhor, as circunstâncias mais adversas têm tentado roubar, Senhor. Roubar o que é de mais precioso, que é a paz que excede todo entendimento. Ela guardará o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar, cada irmão, Senhor, que tem se colocado diante do Senhor nessa hora. O diabo tem tentado, Senhor, de todas as formas, Senhor, lançar setas inflamadas, Senhor, para tentar roubar e saquear a esperança bendita deste coração. Mas Deus é na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, Senhor, que caia por terra toda essa seta maligna em nome de Jesus. Que tu venhas com poder e com autoridade, Senhor, tomar isso que aflige este coração, Senhor. Deus amado, e que a verdadeira paz que excede todo entendimento invada este coração, Senhor, invada esta mente, Senhor. Senhor, e venha, Senhor, com poder e com autoridade sobre esta vida, Senhor Deus amado, trazendo cura àquele que está enfermo, trazendo restauração aonde há, Senhor Deus amado, algo que precisa ser restaurado. Opera com poder, Deus, opera com autoridade, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos cantar esse cântico, e esse cântico vai ser uma declaração diante do nosso Deus, que todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, não vai roubar, não vai saquear o que Deus tem com promessa bendita para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és